você não tivesse razão sobre isso. Então somos dois. Ei, rapaz, é hora da nossa aula, hein? Fica ligadinho que vai começar a nossa aula, viu? Mas parece que a coisa... Galera, boa noite, boa tarde, tudo bom com vocês? Então, hoje nós iremos falar agora o assunto do segundo ano chamado propriedades coligativas, certo? Então vamos lá. Essas minhas propriedades coligativas, eu tenho aí 6 tópicos, certo? Então o primeiro deles vai ser o quê? Pressão de vapor. Nós vamos ver o que é pressão de vapor, ok? O segundo tópico é pressão de vapor e a temperatura de ebulição. O nosso terceiro tópico, certo? É tonoscopia. O quarto tópico, ebulioscopia. O quinto tópico, crioscopia. E o sexto tópico, osmose e pressão osmótica, certo? Então vamos lá. Então, propriedades coligativas. Onde é que eu posso encontrar essas propriedades coligativas? Então, olha só, uma das principais aplicações das propriedades coligativas está na onde? Na nossa casa. Na onde? Na cozinha. Ou seja, na cozinha é onde ocorre e onde você pode perceber essas propriedades coligativas, certo? Essas propriedades, elas estão intimamente ligadas ao quê? A quantidade de soluto dissolvido num determinado solvente. Ou seja, o meu soluto vai influenciar o meu solvente. O que é que isso significa? Que as partículas do soluto vão interagir com as partículas do meu solvente, que irá mudar as propriedades físicas do meu solvente, certo? Por exemplo, quando eu tenho água, a água está fervendo, certo? Está lá a temperatura de ebulição da água, eu sei que é 100 graus Celsius. Quando ela está fervendo, se eu coloco um pouco de sal, essa água ela começa e para de ferver. Por quê? Por que isso ocorre, certo? Então, isso ocorre porque existe um aumento das forças intermoleculares, certo? Então, antes eu só tinha molécula de água. Então, essas moléculas de água elas estavam agitadas por conta da temperatura, certo? Não tinha ninguém para atrapalhar essa molécula. Quando eu adiciono o sal, o que é que acontece? Os íons de Na+ e Cl-, no caso o cloreto de sódio, que é o meu sal, eles começam a interferir nas moléculas de água. Então a molécula de água ela quer entrar em ebulição, mas não consegue, porque tem alguém atrapalhando. Esse alguém que está atrapalhando, que na realidade está interagindo, vai ser o quê? Os íons de sal, ok? Então vamos lá, dando continuidade, Propriedades coligativas. Vou ler lá, certo? É o estudo da variação nas propriedades físicas do solvente quando é adicionado um soluto não volátil. Aí o que vocês vão perguntar? O que é um soluto não volátil? É aquele soluto sólido, é aquele soluto que não evapora, certo? As propriedades coligativas dependem de quê? Da quantidade de partículas dissolvidas. Ou seja, quanto mais soluto eu tiver dissolvido no meu solvente, mais essa propriedade será evidenciada. Então, vamos lá. Então, nossa primeira lá. Pressão máxima de vapor. Então, o que vem a ser pressão máxima de vapor, certo? Se vocês observarem aí na figura, aqui atrás, quando eu tenho a água e em um recipiente fechado, as moléculas de água que estão no estado líquido, elas irão evaporar, ou seja, vão para o estado gasoso, e esse gás, que no caso vai ser a molécula de água, chamada de vapor, esse vapor vai exercer uma força na parede do meu recipiente. E essa força vai ser chamada de pressão de vapor. Então,
vai chegar um momento em que essa pressão, ou seja, essa força que o vapor vai exercer na parede interna do meu recipiente vai ser máxima. Por quê? Não vai conseguir mais evaporar mais, certo? Então, quando não consegue mais evaporar, então eu digo que atingiu a pressão máxima de vapor. Então, é a pressão de vapor do líquido saturado que exerce sobre o líquido. Ou seja, o vapor, as moléculas de vapor vão exercer uma força e as moléculas que estão no estado líquido também vão exercer uma força. Quando essa força for igual, aí eu digo que atingiu a pressão máxima de vapor. Então, a pressão de vapor versus a temperatura. Então, o que é que acontece com a pressão de vapor quando eu aumento ou diminuo a temperatura, certo? Se vocês for observar aqui no gráfico, certo? Ó, um aumento da temperatura, o que acontece com a pressão de vapor da água? Ela sobe. Ou seja, elas são diretamente proporcionais. Então, se eu aumento a temperatura, a pressão de vapor de um líquido, ela também aumenta. Ou seja, a pressão de vapor, ela será influenciada pela temperatura. Então, repetindo, aumento de pressão de vapor aumenta também a temperatura. E aumenta a temperatura, aumenta a pressão de vapor. Então, vamos lá. E quais são os fatores que não vão alterar essa minha pressão de vapor do líquido, certo? Um fator que não vai alterar vai ser o volume. O volume não altera. Ou seja, se a pressão de vapor de 1 litro de água são 24 milímetros de Hg a 25 graus Celsius, então 10 mil litros de água também terá a mesma pressão de vapor, porque o líquido é o mesmo. Então não importa a quantidade de volume, ok? Então vamos lá. E o que é que vai influenciar? Como nós já vimos, a temperatura vai influenciar. Quanto maior a temperatura, maior a pressão de vapor do líquido. Outra coisa que irá influenciar vai ser a natureza do líquido. Então, se o líquido for muito volátil, então a pressão de vapor desse líquido vai ser maior do que um líquido não volátil. E o que é um líquido volátil? Um líquido volátil é aquele líquido que evapora com facilidade. Ou seja, ele evapora com facilidade. Exemplo, o álcool. O álcool evapora com facilidade. Então, se o álcool evapora com facilidade, então ele é um líquido volátil. Outros exemplos, a acetona, a gasolina. A acetona, a gasolina, o álcool são exemplos de líquidos voláteis, ou seja, eles evaporam com facilidade, ok? Então vamos lá. E a pressão de vapor e a temperatura de ebulição? Olha só, um líquido vai entrar em ebulição quando sua pressão de vapor igualar a pressão atmosférica. Oxê, como assim? Vamos lá, observe. Existe uma força que é da pressão atmosférica, ou seja, a pressão. Existe uma outra força que é do líquido querendo entrar em ebulição. Então, aumenta a temperatura, o líquido começa a se mover, as moléculas começam a se movimentar e elas ganham energia, aumentando a pressão de vapor desse líquido. Então, essas moléculas a pressão dela vai aumentando, vai aumentando, até atingir a pressão atmosférica. Quando atinge a pressão atmosférica, esse líquido entra em ebulição e a molécula passa do estado líquido para o estado gasoso.
Só que o líquido só vai entrar em ebulição se conseguir igualar a sua pressão atmosférica, ok? Então vamos lá. Observe esse gráfico aqui. Nós vimos que a pressão de vapor ela está o quê? Intimamente ligado à temperatura. Então, quando eu aumento a temperatura, essa pressão de vapor vai o quê? Aumentar. Ou seja, então a pressão de vapor vai aumentando até chegar à pressão atmosférica. Beleza. Então, a água ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Quando ela atinge 100 graus Celsius, significa que a sua pressão de vapor vai ser igual à pressão atmosférica, que neste caso aqui, a pressão atmosférica é 760 milímetros de Hg. Beleza. Só que essa pressão atmosférica, ela tem tudo a ver com a altitude. Lembre-se lá da aula de geografia. Em maiores altitudes, a pressão atmosférica diminui. Então, se a pressão atmosférica diminui, então essa água vai entrar em ebulição em uma temperatura menor do que 100. É isso que acontece. Por exemplo, na cidade de La Paz, lá na Bolívia, que é 3.600 metros de altitude, ou seja, mais alto, menor pressão de vapor. Então, quando a água atingir essa pressão de vapor que é menor, então ela vai entrar em ebulição em uma temperatura menor. Aqui no gráfico está marcando o quê? A água vai entrar em ebulição a 87 graus Celsius. Por quê? Porque depende da pressão atmosférica. No lugar mais alto do mundo, que é lá no Monte Everest, um dos lugares mais altos do mundo, que é quase 9 quilômetros de altitude, a água vai entrar em ebulição a 70 graus Celsius. Por quê? Lembrando, maior altitude, menor pressão de vapor. Desculpa, menor pressão atmosférica. Então, ao invés da água entrar em ebulição a 760, ela vai entrar em ebulição em uma pressão menor. Então, ela vai ferver em uma temperatura menor, ok? Então, olha só, eu começo a ferver a água, certo? Essas moléculas começam a se movimentar, a pressão atmosférica é 760. Quando é que a água atinge essa pressão, 760? Quando a água chegar aos 100 graus Celsius, ok? Beleza. Então vamos lá. Primeira propriedade coligativa tem a ver com o quê? Tonoscopia. Olha só, tonoscopia, tonos, vem do grego, que significa pressão. Ou seja, as moléculas do soluto vão interferir na pressão de vapor de um líquido. Como? Olha só, aqui eu tenho a água pura. Então, se a água está pura, só tem moléculas de quê? De água. Lógico, a água pura só tem moléculas de água. Então, essas moléculas de água, elas evaporam e exercem uma pressão, que eu chamo de pressão de vapor. Se essa água estiver com açúcar, as moléculas de glicose, que no caso sacarose, desculpa, ou qualquer outro tipo de açúcar, as moléculas do açúcar vão interferir nas moléculas de quem? Da água. Então a água vai querer evaporar, só que quem é que vai estar lá para atrapalhar a vida da água? Quem? As moléculas de açúcar. Então, quanto mais açúcar tiver lá na minha solução, menos moléculas de água vão evaporar. Por que menos moléculas de água vão evaporar? Porque as moléculas de açúcar vão interferir nas moléculas de quem? De água. Uma coisa é você estar sozinho, puro. Você está sozinho, você está puro, não tem problema nenhum. Quando coloca um soluto,
que neste caso aqui foi o açúcar. Repetindo, as moléculas de açúcar irão atrapalhar as moléculas de água. Então a água quer evaporar, mas tem alguém para atrapalhar. Quem? O açúcar. Então menos moléculas vão evaporar. Se menos moléculas irão evaporar, então a pressão de vapor do líquido irá o que, ó? Diminuir. Então, o que vai ser tonoscopia? Tonoscopia, vamos ler aqui, ó, é o abaixamento, ou seja, diminuição da pressão de vapor de um líquido. Quando? Quando for adicionado um soluto não volátil. Geralmente esse soluto será ou um sal ou um açúcar. Então, repetindo, quando eu coloco sal ou açúcar, as moléculas ou os íons dessa substância irão atrapalhar a molécula do solvente, certo? Então vai ocorrer o quê? Uma diminuição, então tonoscopia, diminuição da pressão de vapor de um líquido. Muito bem. Olha só, então aqui a pressão de vapor da água, ela é o quê? 24 milímetros de Hg. Quando eu coloco uma certa quantidade de açúcar, essa pressão vai o quê? Diminuir, porque as moléculas de açúcar vão interferir nas moléculas de água. Quando eu coloco mais açúcar, então essa interferência vai ser maior, então vai diminuir mais ainda, certo? Então, vamos citar um exemplo aqui. Então, se aqui a pressão de vapor é 24, quando eu coloco 100 gramas de açúcar, já diminui para 23. Mais 100 gramas de açúcar, já diminui para 22. É só um exemplo assim, lógico que não são esses valores, mas o que eu quero que você aprenda é, quando eu coloco soluto, a pressão de vapor do líquido faz o que, ó? Diminui, ok? Então vamos para a próxima. Próximo slide, ebulioscopia. Então o que é que vai ser ebulioscopia? Olha o nome, ebulioscopia. Parece com o nome o quê? De ebulição. Então olha só, então ebulioscopia é o quê? É o aumento da temperatura de ebulição do líquido devido à presença de um soluto não volátil. Então vamos lá. A água ferve a que temperatura? Muito bem, 100 graus Celsius. Então, se a água ferve a 100 graus Celsius, ela pura, sem ninguém para atrapalhar. Quando eu coloco um sal ou um açúcar, certo? O que acontece com essa temperatura de ebulição? Ela aumenta, ou seja, a água não vai ferver a 100, vai ferver a mais do que 100 quando tiver um soluto não volátil dissolvido nessa água. Vamos lá. Quando vocês tomam sopa, certo? Sopa. Lógico, lá dentro da sopa tem a água e tem o quê? Várias verduras, certo? Essas verduras têm vários sais dissolvidos, certo? Então, nessa minha sopa vão ter sais dissolvidos. Então, quando a sopa começa a ferver, ela não vai ferver igual a água pura, que é 100 graus Celsius. Como tem sal, certo? Sais dissolvidos, a temperatura de ebulição vai ser o quê? Maior do que 100, ok? Quando já comeram maxixe, maxixe, já colocaram maxixe na boca, queima ou não queima? Por quê? Porque a temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura da água que está dentro do maxixe, por conta dos sais dissolvidos dentro do maxixe, é muito maior do que 100, certo? Leite, já queimou a língua com leite, não foi? Nossa, leite quente é muito quente, não é verdade? Ou seja, vocês acham que a temperatura do leite quando ferve é maior que 100 ou menor que 100? Ou igual a 100? Muito bem, a temperatura vai ser maior do que 100. Por quê? Porque no leite não tem só água pura. No leite eu tenho o quê? Água, sais minerais,
gordura, açúcares. Então tudo isso vai interferir no quê? Na água. Então a água do leite, quando o leite for ferver, não vai ferver a 100, vai ferver maior do que 100, certo? Então, quanto maior a quantidade de soluto, maior vai ser a interferência. Então, a água ferve a quê? Ela pura ferve a 100 graus Celsius. Se eu coloco um pouquinho de açúcar, ela ferve maior do que 100. Vamos dizer, 105. Coloco mais açúcar, 107. Coloco mais açúcar, 110. Coloco muito mais açúcar, 111 graus Celsius. Ou seja, quanto maior quantidade de soluto, maior vai ser a temperatura de ebulição desse líquido, certo? Não esqueçam, tonoscopia foi o que passou, a pressão de vapor o quê? Diminui. Na ebulioscopia, a temperatura de ebulição aumenta. Por quê? Porque a molécula de água ela quer entrar em ebulição, mas tem alguém para atrapalhar. Quem? O sal ou o açúcar. Então eu tenho que fornecer mais energia para que essa molécula possa entrar em ebulição. Então, fornecendo mais energia quer dizer o quê? Maior temperatura. Certo?